E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E na aula de hoje, como eu disse para vocês no vídeo passado, nós vamos estar falando agora acerca do Segundo Reinado. Então nós vamos falar acerca da primeira parte do Segundo Reinado na época do Brasil Império. Lembrando que o que marca o Segundo Reinado é o golpe da maioridade. Certo? Esse golpe da maioridade foi quando o Partido Liberal da época conseguiu fazer com que Dom Pedro II se tornasse maior de idade aos 14 anos. Então, o Segundo Reinado, ele é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. E esse período de tempo, ele se estende do ano de 1840 até o ano de 1889. Então, findou esse ano, e também esse período aqui, ele acaba quando acontece a proclamação da República, que colocou o fim da monarquia no Brasil. Foi um período de grande transformação que o nosso país passou, marcado por importantes conflitos que nós vamos estar falando aqui, e com a Guerra do Paraguai também. Foi um período que esse período foi marcado por esses dois acontecimentos aqui. A coroação de Dom Pedro II, ela aconteceu por meio, como eu disse para vocês, por meio do golpe da maioridade, certo? Isso aconteceu no ano de 1840. Então, os dois partidos que controlavam a política brasileira, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eles conseguiram fazer, dar este golpe, eles conseguiram fazer com que Dom Pedro II se tornasse maior de idade. E o sistema brasileiro político, na época, ele ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas, porque esses dois partidos aqui, tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador, eles viviam em uma ferrenha disputa de poder naquela época. Então, quando a gente fala acerca do Segundo Reinado, nós estabelecemos o seguinte, que o café, ele foi o nosso principal produto. Então, o principal produto da economia daquela época foi a produção de café. E isso aconteceu, e aconteceu no nosso país também aqui, um período de grande prosperidade nessa época. E esse período ficou conhecido como a Era de Mauá. Esse período de prosperidade no Brasil, de crescimento econômico, de crescimento social, cultural e assim por diante, ele foi marcado entre o ano de 1840 e ele se estende até o ano de 1820. Então, ou seja, foram 20 anos de prosperidade do Segundo Reinado. Isso também trouxe, como consequência, que a gente pode parar para pensar aqui, a abolição da escravatura, que ela foi concretizada com a assinatura da Lei Áurea, que isso aconteceu no dia 13 de maio de 1888. O Segundo Reinado também, como eu disse para vocês, ele foi um período caracterizado pela Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na história do Segundo Reinado. E isso aconteceu no ano de 1864 e essa guerra se estendeu até o ano de 1870. Então, os militares, eles foram um grupo de maior envolvimento com a proclamação da República do Brasil na época. Então, todo esse movimento, para poder proclamar a independência do Brasil, ou seja, a independência do Brasil significa o quê? Ou seja, o Brasil agora está livre da monarquia, o Brasil está livre, da família da família que recebe o poder e que passa de uma forma hereditária. A proclamação, de fato, ela foi realizada por José do Patrocínio. Esse daqui foi o homem, foi o militar, digamos assim, que encabeçou essa proclamação. E isso aconteceu de fato, no dia 15 de novembro de 1889.
Então, só que aqui no dia 15 de novembro de 1889 foi o dia que foi assinada a independência do Brasil. Foi o dia dessa proclamação. Mas essa luta pela proclamação da República, ela acontece em meados do ano de 1870, mais ou menos ali nesse período de ano. Então foi uma guerra, foi uma luta que veio, né, se estendeu por vários anos aqui no nosso país. Trazendo um pouco do contexto histórico do Segundo Reinado, a gente pode resumir ele da seguinte forma. Nós temos então o golpe da maioridade, né, que pela via dos liberais anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. Nós podemos falar aqui que os liberais eles queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores, que naquele período de regência. Tivemos a coroação do imperador, então a coroação do imperador, ela colocaria um fim em todos esses conflitos, porque o imperador seria aquela pessoa que iria conciliar os interesses desses dois partidos muito fortes da época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o Segundo Reinado, ele também é dividido em alguns períodos. Então, o primeiro período do Segundo Reinado é chamado de consolidação, tá? Que ele vai de 1840 a 1850, ou seja, ele levou 10 anos para alcançar a consolidação. Isso aconteceu quando o imperador ele estava no poder, ele se estabeleceu no poder, colocando o seu modo de governar o país, né? E colocando o poder político e as províncias rebeldes sob o seu controle. Então ele conseguiu controlar. Ele conseguiu controlar o partido político, as brigas e os interesses dos partidos políticos. Ele conseguiu governar o país, né? Colocar, digamos assim, para rodar a forma do seu governo. E ele também conseguiu controlar aqui as rebeliões que aconteciam dentro das províncias. Só que o outro período aqui do Segundo Reinado, ele é chamado de auge, que ele vai de 1850 a 1865, 15 anos aqui de auge. Isso aconteceu quando o poder do imperador ele era amplo e a sua posição estava de fato consolidada. Só que nem tudo são flores, né? Todo sistema político ele passa por uma crise, todo governo passa por uma crise. Se é uma coisa que a gente pode aprender de história é isso. Então, nós encontramos aqui o último período do Segundo Reinado, que é chamado de declínio, que ele aconteceu no ano de 1865 e ele se estendeu até o ano de 1889. Esse período do declínio, ele é configurado, ele é caracterizado por contestações, ou seja, por gente que não estava contente, né? Contra a posição de Dom Pedro II e a economia do país também não estava indo bem. Então ele alcançou, né, ele conseguiu se consolidar, ele alcançou o seu auge, mas daí ele começou a entrar em declínio e os brasileiros não começaram a ficar muito felizes com a posição de Dom Pedro II, não ficaram felizes por causa da economia do país que não estava indo muito bem e isso trouxe, né, ali o declínio desse movimento. Mas eu quero falar um pouco com vocês acerca da política, né? Os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse período é o Partido Conservador e o Partido Liberal. A disputa pelo poder deles era intensa e tinha impactos negativos para a política e para a economia brasileira também. E o imperador ele promoveu uma política de revezamento entre conservadores e liberais. Então, por algum momento lá, em um período de tempo, quem estava no auge eram os conservadores, depois os conservadores saíam e entravam os liberais. Então ficou nessa troca de poderes aí políticos e econômicos entre esses dois partidos, tá? Os conservadores, eles eram o quê? Partidários de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador. Por outro lado, os liberais, eles defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Então, a distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. Então, o acordo que o imperador ele conseguiu, né, digamos assim, conciliar esses dois partidos aqui, ó,
Se eu me mantiver no poder, eu consigo manter esses dois partidos em um sistema de revezamento. Então é interessante que o Partido Liberal ele defendia a autonomia das províncias, mas ele teve que abdicar aqui desse seu objetivo principal para poder estar no poder. Então o imperador ele representava pessoalmente um tipo de poder moderador. Né? Ele estava também à frente do executivo. O executivo é aquele que faz, aquele que constrói, aquele que... assim por diante. No executivo também constava um conselho de Estado, tá? Para a gente ter uma ideia aqui de como que funcionava na época. E no caso do legislativo, se destacavam os cargos de senador e os cargos de deputado. Então essas são as características aqui desse segundo reinado. Então aqui nós falamos da parte 1 do segundo reinado. No próximo vídeo nós vamos falar acerca da parte 2, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até lá!